Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde cobra mais segurança e valorização para profissionais que atuam no São Donato de Içara. Presidente Jair Bolsonaro lançou o Casa Verde Amarela, o novo programa habitacional do governo federal. Procon aciona Celesc e Anel na Justiça por aumento na tarifa de energia elétrica. Presidente da Celesc vai à Alesc explicar os motivos do aumento. Novidade: exames para a Covid-19 também poderão ser feitos pelo celular. Prevista para a votação no Senado a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. E ainda, o programa Supera Criciúma vai disponibilizar 5.000 bolsas de estudos na área da tecnologia. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde está cobrando mais segurança e valorização para profissionais que atuam no São Donato de Içara. Fui pessoalmente conversar com o diretor do sindicato que nos explicou melhor essa situação. Confira. Estamos aqui na sede do sindicato que representa os trabalhadores da área da saúde, com um dos diretores da instituição, que é o Kleber, que vai falar para a gente justamente sobre o pleito dos trabalhadores do Hospital São Donato de Içara. Kleber, obrigado por nos atender. O que de fato está acontecendo lá no São Donato? Então, Bebel, a gente está com algumas dificuldades, principalmente de diálogo, né, lá. A gente tem uma situação onde os trabalhadores, né, que estão no combate à pandemia, estão se afastando pela contaminação, estão se contaminando. Temos trabalhadores hoje em UTI, estado grave, né? Do próprio São Donato, internado no UTI de São Donato, em estado grave. E, além de tudo, esses trabalhadores estão sendo afastados por causa da própria doença, né? Que estão sendo infectados, estão tendo seus salários reduzidos, né? E a gente entende que não pode reduzir. O trabalhador está tendo um acidente de trabalho, não estão registrando o CAT. E, além, vem a questão da valorização. A gente está tendo dificuldade de negociar um abono a esses trabalhadores, tendo visto que os hospitais da região estão recebendo incentivo, né, aditivos, não estão precisando cumprir metas, né, ambulatoriais e também cirurgias eletivas, e esse valor está entrando, né, fora os aditivos, como eu te falei. Então seria um momento, né, já que não deram reajuste de aumento real para os trabalhadores, não deram um salário melhor, a gente está pedindo nesse momento um abono a esses trabalhadores, né, para valorizar a eles que estão na frente do combate à Covid. Esses trabalhadores que continuam trabalhando estão tendo algum tipo de sobrecarga em virtude da baixa no efetivo? Sim, com certeza. Como tem baixa no efetivo, são afastados os trabalhadores por causa do próprio protocolo, né, que qualquer estado gripal, suspeita de Covid, tem que afastar para não contaminar os demais. Então há uma sobrecarga, inclusive trabalhadores que já fazem 12 horas tendo que fazer hora extra. Então isso é muito complicado, né? Então a gente entende que esse é o momento de valorizar o trabalhador que está de frente da pandemia. Não podemos deixar nossos trabalhadores morrer, não podemos deixar nossos trabalhadores sem boas condições de trabalho, e não estão nem registrando a comunicação de acidente de trabalho. Esses trabalhadores, caso venham a sequelar no futuro, vão ficar desassistidos. Já teve alguma conversa prévia com a direção do hospital? E caso a resposta seja positiva, o que foi passado para vocês? Então, a gente não teve conversa prévia, né, com a instituição do hospital. A gente comunicou eles, encaminhou ofício, não obtivemos resposta. Inclusive, no dia de hoje está sendo votado a greve, né? Então, hoje a gente tem as assembleias nos horários que estão sendo votada a greve. Então, há a possibilidade dos trabalhadores aprovarem a greve para os próximos dias, né? A gente realmente não quer isso, a gente quer que realmente as coisas sejam resolvidas e que os trabalhadores sejam valorizados. Então, amanhã, na verdade, se decide se o trabalhador vai votar pela greve ou não.
O sindicato passa algum tipo de orientação aos trabalhadores, porque, obviamente, a gente está falando no campo das hipóteses, né? Mas uma greve em meio a uma pandemia iria ocasionar um prejuízo muito grande à saúde pública, não, Kleber? Sem dúvida, uma greve nesse momento pode ser bem complicada, mas a gente entende que o outro lado tem que sentar para negociar. Então, é a única maneira que a gente viu nesse momento de tentar avançar nesse sentido nas reivindicações dos trabalhadores. Então, a nossa orientação sempre do trabalhador é isso. A gente até sabe que provavelmente em uma greve ser deflagrada, a gente vai ter provavelmente intervenção judicial, a gente até analisa isso, mas de fato a gente quer sentar para conversar, resolver, tá? Porque o trabalhador que está ali naquele hospital onde que é referência hoje, foram abertos mais leitos de UTIs, a gente sabe que os setores estão superlotados com pacientes com Covid, a gente quer valorização. Além do mais, os trabalhadores não estão recebendo insalubridade em grau máximo, né? Porque a insalubridade é uma indenização à saúde do trabalhador e nem isso eles estão pagando. Então a gente vem reivindicando, vem caminhando ofício, vem fazendo aí as reivindicações, as ponderações, mas não obtém resposta. Ô Kleber, a gente quando fala em profissionais da área da saúde, a gente está falando de enfermeiros e técnicos em enfermagens, médicos também entram nessa situação? O sindicato não representa os médicos, porque eles têm contrato pejotizado, né? Então a gente não representa os médicos, mas a gente representa todos os outros demais trabalhadores, né? Entre enfermagem, apoio, higienização, entre outros. Tá certo. Bom, tá aí todo esse imbróglio, né? Essa situação toda que foi deflagrada, e a gente, claro, vai acompanhar de perto toda essa situação do São Donato, que obviamente traz muita preocupação. Voltamos ao estúdio. O presidente Jair Bolsonaro lançou o Casa Verde Amarela, o novo programa habitacional do governo federal. A meta é atender 1.600.000 famílias de baixa renda com moradia a juros menores para financiamento. A medida provisória foi assinada pelo presidente e será enviada ao Congresso Nacional. O programa habitacional Casa Verde Amarela irá oferecer taxas de juros menores para o financiamento da casa própria, que vão de 4,25% a 4,5% ao ano. O objetivo é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda, com um incremento de 350 mil unidades habitacionais até 2024. As regiões Norte e Nordeste serão contempladas com taxas ainda menores, de até 0,5 ponto percentual, para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais. Outra novidade é que o limite de valor dos imóveis financiados também foi ampliado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o Casa Verde Amarela é vital para o país, pois melhora o que já existe. Esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe, e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, né, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. Em um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25 e 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial, 15%, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. O programa também pretende retomar obras que já foram contratadas, mas estão paradas. O Casa Verde Amarela também vai atuar na regularização fundiária e na melhoria habitacional. Somente na semana passada, o governo federal entregou mais de 1.000 moradias em 4 estados. No total, 212 mil casas já foram entregues e outras 189 mil contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Nós estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor
taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic. Esse governo foi empreendedor, esse governo foi diligente e esse governo teve a parceria do Congresso Nacional para fazer as mudanças necessárias no sistema macroeconômico brasileiro que nos possibilitam ter hoje uma situação que é ombreada às principais e mais importantes democracias do mundo. O capital especulativo está fugindo do Brasil. Que bom, pode ir embora. Nos interessa o capital que vai investir em recursos e projetos de médio e longo prazo, que geram emprego, desenvolvimento e renda. E isso também, como consequência, nos permite hoje lançar um programa em que os juros serão a partir de 4,25% no norte e nordeste brasileiro e 4,50% nas demais regiões do país. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que cria o Casa Verde e Amarela. Em breve discurso, o presidente disse que agora está nas mãos do Congresso a responsabilidade de validar o programa. Deputados e senadores têm até 6 meses para votar e aprovar a MP antes que ela caduque. Porém, Jair Bolsonaro se mostrou confiante na sanção da matéria. Depois das palavras do Rogério Marinho, eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. Bolsonaro aproveitou o discurso para parabenizar os militares pelo Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. Ele citou nominalmente alguns integrantes do governo que também serviram às Forças Armadas e defendeu a participação militar na política. Ainda sobre o programa, Jair Bolsonaro reconheceu a dificuldade dos brasileiros em conseguir uma casa própria. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército em Campinas. E até aquele momento, meu pai, com 7 filhos, não tinha uma casa própria. E eu me lembro muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos 3 vezes dentro da mesma cidade. Foi questão para ele poder renegociar o seu aluguel, que não é fácil, não era fácil para um dentista prático, com 7 filhos, 6 vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. A seguir, Procon aciona Celesc e Anel na Justiça por aumento na tarifa de energia. O Procon catarinense acionou a Celesc, as centrais elétricas de Santa Catarina e também a Anel na Justiça por um aumento na tarifa de energia. Confira. O Procon de Santa Catarina ingressou uma ação na Justiça contra as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, para suspender o aumento médio de 8,14% nas contas de luz, recentemente autorizado pelo órgão regulador. O novo valor já está em vigor desde o último sábado, dia 22. A ação do órgão de defesa do consumidor, representado em juízo pela Procuradoria-Geral do Estado, pede que a Justiça suspenda imediatamente a resolução da ANEEL, que autoriza o reajuste, e que a Celesc não aplique os novos valores sobre as contas dos consumidores. Além disso, pede que a ANEEL
não autorize o aumento das tarifas de energia durante o período de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Em caso de descumprimento, o processo pede que a ANEEL e a Celesc sejam multadas em R$1 milhão. Conforme os argumentos da Procuradoria do Estado, que representa o PROCON em juízo, o reajuste é superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de inflação acumulado nos últimos 12 meses, que é de 2,31%. Cálculos apresentados pela Procuradoria na ação inicial mostram que o reajuste tarifário aplicado aos consumidores de alta tensão, como as indústrias, é de 7,67%, enquanto o aumento para os clientes residenciais da Celesc é ainda maior, 8,42%. Na avaliação do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Alisson Debon de Souza, o aumento para o consumidor final em pleno período de pandemia transfere o risco de atividade econômica justamente à parte mais vulnerável da cadeia. Além do aspecto econômico, o reajuste desrespeita a legislação que autoriza esse tipo de ato, pois a revisão das tarifas cobradas pelo fornecimento de energia elétrica só pode ocorrer depois da realização da audiência pública, o que não foi feito. O PROCON já havia notificado a Celesc no dia 24 de agosto para que, em 24 horas, atuasse para não implementar o reajuste tarifário autorizado pela ANEEL. Como a companhia não se manifestou dentro do prazo, a ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado. E não foi só o PROCON que não aprovou o aumento de energia elétrica no estado. Os deputados catarinenses também cobraram explicações ao presidente da Celesc. A Comissão de Economia recebeu nesta terça-feira, dia 25, o presidente da Celesc, Clécio Martins, para discutir o reajuste de 8,14% na tarifa de energia elétrica e o retorno do corte de energia no estado. O presidente da distribuidora iniciou a reunião mostrando os investimentos da empresa nos últimos meses, os programas implementados e os resultados obtidos com essas melhorias. Os temas inadimplência, consumo de baixa renda e parcelamento de débitos também estiveram em debate. Por conta da pandemia, onde todos nós estamos acometidos, aumentaram em 33% a inadimplência da Celesc, que hoje gira em torno de R$1 bilhão. Consumo de baixa renda não vai ser cortado até o final do ano por uma determinação regulatória. Flexibilização do parcelamento de débitos. Criamos comitês que já parcelaram mais de 700 indústrias, R$70 milhões só para as indústrias, mais de 15 mil residências não foram cortadas porque nós criamos essa possibilidade de parcelamento na Celesc. Em seguida, o presidente da comissão, o deputado Jair Mioto, abriu espaço para indagações dos deputados. Luiz Fernando Vampiro, vice-presidente da comissão, perguntou ao presidente se o reajuste da energia não poderia ter sido prorrogado para o final do ano. Clécio Martins falou da competência do reajuste e das distorções de valores. Me proponho aqui a participar com vocês nessa discussão, com outros deputados, para que a gente tente sensibilizar o governo federal, a fim de que ele entenda que é preciso sim revisitar o marco regulatório do setor elétrico. Assim como outros marcos regulatórios agora foram aprovados recentemente, o marco do gás, o marco do saneamento básico, o setor elétrico também precisa ser revisitado de tal forma que as pessoas não tenham a sensibilidade de que um ano vai aumentar, outro ano vai diminuir. Isso é muito ruim. Mas eu repito que da parte da Celesc, apenas 0,54% dos 8,14% são responsabilidade da empresa. Essa diferença do 8,14 para o 0,54 não é nossa responsabilidade. Não tem o que fazer em relação, por exemplo, ao aumento do dólar, que é uma lei que obriga a Celesc a comprar energia elétrica de Itaipu. Todas as concessionárias do Sul e Sudeste são obrigadas a comprar de Itaipu e não tem o que a gente fazer. O deputado Kennedy Nunes falou sobre a ANEEL ter autorizado o corte de energia no caso de inadimplência, mesmo com uma lei aprovada no parlamento e sancionada pelo governador. O presidente da Celesc reiterou a competência destas ações. Compete à União, única e exclusivamente, fazer a gestão de energia elétrica, que concedeu à ANEEL essa prerrogativa. Então, é uma competência federal, não é uma competência estadual. Então, naquele momento que foi aprovada a lei, a gente foi à justiça, então conseguimos uma liminar para suspender esses cortes, mas a ANEEL, através da resolução 878, tinha proibido o corte desde o final de março até o final de julho. Ela possibilitou novamente o corte de energia elétrica há um mês, nós ainda não estamos cortando, né? A gente está tentando ser sensível à sociedade, como eu disse,
abrimos um comitê para parcelamento das indústrias. Jair Mioto falou do período em que estamos vivendo e reforçou a necessidade da suspensão do aumento, fazendo um apelo ao presidente em nome das famílias catarinenses. Em nome dessas famílias que nós reiteramos aqui, que essa boa gestão que Vossa Excelência alega tanto, possa ser boa também para conter esse aumento, nos ajudar, seja diante da ANEEL, seja diante da bancada federal. Nós vamos continuar pleiteando, pois Vossa Excelência acabou de afirmar o que todos nós aqui acreditamos, que não é momento para a gente penalizar 60 milhões de pessoas que necessitaram de R$600 do governo, e como que nós vamos ficar insensíveis a isso e simplesmente pela força dos números, da técnica de uma seca que ocorreu ano passado, de um dólar que disparou, quando com certeza essa gestão da Celesc tem habilidade e competência para suspender esse aumento, segurar esse aumento, pelo menos até o final desse ano, em prol dos catarinenses. Os exames para a Covid-19 também poderão ser feitos pelo celular. Basta tirar uma foto da saliva e enviar para um programa que fará o diagnóstico da doença. O projeto é da Universidade Federal de Minas Gerais e, segundo os pesquisadores, além de eficiente, o novo teste será 5 vezes mais barato que existem hoje no mercado. O celular, que já é usado para conversar, tirar fotos e pagar contas, entre outras coisas, agora pode ter mais uma utilidade: detectar a Covid-19. A ideia surgiu na Universidade Federal de Minas Gerais e a pesquisa já está em estágio avançado. O sistema funciona da seguinte forma: primeiro o paciente tira uma fotografia da saliva com o celular. Em seguida, essa foto é enviada para um programa desenvolvido pelos pesquisadores. E ele vai analisar a imagem e definir o resultado, positivo ou negativo. Além disso, será possível dizer se a quantidade de vírus é alta, média ou pequena. O nosso teste ele não vai ter essa necessidade de todo esse aparato. Ele é um teste do momento em que você coleta a amostra até o resultado final, ele dura 20 minutos. Não existe sofisticação para realizar o teste. É basicamente pingar uma gotinha sobre a lâmina e depois uma segunda gotinha sobre a lâmina, chegar com o celular, tirar uma foto da lâmina, seu celular vai converter aquela informação num valor numérico e você tem um resultado aqui pelo celular. O celular que a gente está falando, a princípio não é o celular seu, o celular meu, sabe? É um celular que vem com kit. E o celular pode ser um celular bem simplesinho. A gente está fazendo, inclusive, já a cotação dos aparelhos de celular, né, para a realização do teste. É um celular simples, porque ele precisa de ter aquela luz que a gente utiliza na hora de escanear um código de barra, sabe? É aquela luz LED. E aí vai ter um programa que converte aquela imagem num valor numérico que a pessoa faz a leitura. A principal diferença do exame pelo aparelho telefônico é que a verificação é feita a partir da quantidade de vírus no organismo, enquanto os outros fazem essa checagem pela quantidade de anticorpos. E por não precisar dos serviços de um laboratório especializado, com técnicos e também aparelhos sofisticados, o custo também acaba sendo menor. A estimativa dos especialistas é que o preço do exame pelo celular chega a ser 5 vezes mais barato do que os demais. A gente já fez uma avaliação de custo, né, do produto e a expectativa é realmente essa, que seja aproximadamente 5 vezes mais barato do que o teste de RT-PCR, que é o teste que detecta o vírus. Porque esse teste nosso, a princípio, o nosso plano é que ele vai poder ter outras modalidades, mas o plano inicial é que ele possa detectar o vírus. Então, ele é semelhante ao RT-PCR e mais ou menos 5 vezes mais barato do que o RT-PCR. O projeto já foi aprovado e aguarda a liberação de verba para execução. A busca por testes mais rápidos e baratos tem mobilizado a comunidade científica do país. Essa semana, o Hit Notícias mostrou um outro projeto desenvolvido por pesquisadores da Unicamp de São Paulo, também com o objetivo de verificar a contaminação pela Covid-19. O exame é feito pelo sangue e o resultado sai em apenas 20 minutos. É um teste nacional, é um teste que não envolve insumos do exterior e, como você disse, muitas vezes a gente não é reconhecido por ser uma técnica nacional. É engraçado isso, porque se a gente trouxesse esse teste de fora, talvez a gente seria mais bem visto. Mas como é nacional, outros grupos
por exemplo, de fora, já tem interesse. A realização de testes em massa é defendida por especialistas. Os resultados ajudarão a identificar o número correto de pessoas infectadas e, principalmente, adotar medidas mais eficazes para combater a doença no país. Quando a gente fala em testagem em massa, não quer dizer ter uma pessoa que vai na casa de todo mundo no país para saber quem tem ou não coronavírus, mas significa ter uma rede bem organizada e articulada entre o sistema público e o sistema privado para ofertar teste a quem precise, essencialmente a todas as pessoas que tenham sintomas de gripe, sugestivas de coronavírus, e a todos aqueles que são contatos das pessoas que são positivas. Então, uma vez que a gente testa todo mundo que está doente, isola essas pessoas não vão transmitir para outros, não é? E se no seu ambiente pequeno, domiciliar ou de convívio, de trabalho, a gente buscar ativamente os contatos e testá-los, a gente tem um bloqueio muito mais eficiente da cadeia de transmissão. A seguir, o programa Supera Criciúma vai disponibilizar 5.000 bolsas de estudos na área da tecnologia. O programa Supera Criciúma vai disponibilizar 5.000 bolsas de estudos na área da tecnologia. Acompanhe. As taxas de desemprego têm crescido consideravelmente devido à pandemia do novo coronavírus. Para proporcionar ao cidadão criciumense a oportunidade de capacitação para a reinserção no mercado do ramo tecnológico, a administração municipal, via Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, recebeu a doação de 5.000 bolsas de estudos nas áreas da tecnologia. O termo de parceria com a empresa digital Innovation On já foi assinado, livre de ônus e encargos ao município. O acesso às bolsas e a forma de inscrição e seleção ainda está sendo estudado pelos profissionais da diretoria e em breve será divulgado. Este recurso integra as ações do programa Supera Criciúma, lançado em abril, para auxiliar a população a superar os efeitos econômicos gerados pela Covid-19. Entre as ações do programa Supera Criciúma está a rede de mentores voluntários. Esta conta com uma série de profissionais e especialistas à disposição de micro e pequenas empresas, prestando orientações nas áreas mais necessitadas. Ao todo, 60 mentores já estão cadastrados. A ação conta com mentorias nas áreas de finanças, vendas, marketing, gestão de pessoas, tecnologia, negociação e jurídica. Sem custos ao empresário, ao realizar o cadastramento, o usuário já poderá selecionar a área de maior interesse da sua empresa. O Compre Digital do Comércio Local também faz parte do Supera Criciúma e foi criado para movimentar a economia no período em que as atividades estavam suspensas. Mesmo com a liberação para a retomada, o projeto segue em vigor e já tem mais de 4.000 acessos. Apesar da liberação de alguns setores, parte das pessoas tem receio em sair nas ruas e a plataforma Tô Pedindo acaba sendo uma alternativa tanto para os consumidores quanto para os lojistas. A plataforma Delivery comercializa produtos de diversos segmentos: alimentação, conveniência, vestuário, farmácia, distribuidora, entre outros. Os estabelecimentos comerciais participantes da campanha e os produtos à venda podem ser visualizados através do site topedindo.com.br/compre local. Está prevista para os próximos dias a votação no Senado da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. O fundo é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil e, pela legislação em vigor, acaba em dezembro deste ano. Após adiamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a votação da PEC do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação para esta terça-feira. A principal mudança no Fundeb é o aumento gradual do valor repassado pela União para o setor de 10%
para 23% até 2026. Além disso, o percentual de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, distribuídos aos municípios, também vai ser modificado com base nos indicadores locais de aprendizagem. O relator da PEC, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade, afirmou que o texto foi construído com a participação de todos os interessados na melhoria do setor educacional brasileiro. Em seu relatório, o senador ressalta a importância do Fundeb. Isso vai alavancar um processo de melhoria de qualidade, de desenvolvimento, de infraestrutura, da gente pensar, olha, a escola tem que ser bonita, a escola tem que ser acolhedora, a escola tem que ser competente. O bonito significa ter luz, ter água, ter quadra de esportes, ter biblioteca, internet. Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação básica no país. Pela legislação em vigor, o fundo acabaria no dia 31 de dezembro deste ano. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de julho. O texto foi fruto de consenso entre os parlamentares e vem sendo debatido desde o início de 2019. Pelo texto aprovado pelos deputados, o valor mínimo por aluno passa de R$ 3.700 para R$ 5.700 por ano em 2026. Esse valor irá subir gradualmente, chegando a R$ 4.600 já no ano que vem. Se for aprovada pelos senadores, a proposta poderá ser promulgada no dia seguinte à votação, numa sessão do Congresso Nacional. No Senado, espera-se uma votação mais tranquila, já que o governo não sinaliza que tentará reverter a tendência. Propensos a manter a versão dos deputados, os senadores apostam num Fundeb mais robusto para os próximos anos. Nossa meta é aprovar a PEC do Fundeb permanente conforme o texto aprovado na Câmara, sem modificações. O relator, o senador Flávio Arnes, manteve o relatório da professora Dorinha na íntegra, justamente para agilizar a promulgação da PEC do Fundeb. Estamos prestes a votar o novo Fundeb no Senado, que tem o apoio unânime dos parlamentares, mostrando que a educação brasileira precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas. A aprovação do Fundeb representará um grande avanço. Será uma vitória do diálogo, do entendimento, do bom senso. Uma vitória, sobretudo, dos 40 milhões de estudantes, dos professores, dos profissionais da educação. Será uma vitória do Brasil. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.